Oiês, agora sim! Hoje a gente vai ter live com a querida Flávia, uma queridíssima. A gente já se namora aí há algum tempo por causa do Jimmy, nosso amigo em comum, mas a gente começou mesmo o nosso contato aí, acho que esse ano, na hora que ela entrar, que ela vai contar pra gente. Mas hoje ela vai contar um pouquinho porque que ela escolheu o nosso grupo Thais Campbell para cuidar dela. E a gente vai contar algumas coisas que a gente já fez nela, os procedimentos, os cuidados de pele, skincare. Vamos falar um pouquinho de tudo aí. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Eu atrasei aqui 3 minutos porque minha internet não estava colaborando, mas agora reiniciei e deu tudo certo. Então vamos só esperar ela entrar. Vamos lá. E podem ir mandando perguntinhas, porque a gente vai responder pergunta de todo mundo. Então a gente já fez uma lista com a pergunta que todo mundo mandou. Aí a gente tinha tentado fazer a live no começo da semana, né? E não rolou, mas hoje sai, gente. Mas foi bom que acumulou ainda mais dúvidas de vocês. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo. Cabelo, né? Ai, é uma questão agora na quarentena. Muita gente com queixa de queda de cabelo. Vamos falar então um pouquinho de cabelo, vou lembrar disso. Ai, eu só esqueci minha agenda, onde eu tô anotando aqui as dúvidas. Ó, mas a Flá já entrou. Oi, gente! Meu Deus, que Finalmente! linda! Tudo Ê, bem? deu certo. Desculpa, atrasei aqui 3 minutos que minha internet não tava muito colaborativa. Imagina! Eu também Gente, mas tava ela testando ainda... a minha aqui, mas acho que tá tudo certo. Vocês vão avisando a gente aí, galera. Mas a Fi, ela é mais linda ainda na live, gente. Como Obrigada! consegue Olha ser quem cada fala, né, dia gente? mais Doutora linda? linda, maravilhosa. E aí, Flavinha, como estamos? Tá bem? Tudo certo, graças a Deus. Que Com saudade de bom! você. Muito Espero que a gente possa se também. ver em breve. Sim, ai, acho que agora já estamos quase nesse breve, né? Estamos em contagem Exatamente. regressiva aí para isso chegar. Tomara, tomara. Tomara que fique Mas tudo seja bem, né? super bem-vinda aí na nossa live. Acho que Obrigada. Flavinha dispensa apresentação, né, para quem tá aqui com a gente. Acho Obrigada. que talvez uma seguidora minha ou outra que não conheça, mas essa é Flávia Pavanelli, nossa querida paciente e Obrigada. uma menina super do bem, que me inspira muito como mulher, como empreendedora, como profissional, e como pessoa mesmo, sabe? Aquela pessoa assim que tem a alma do bem, coração do bem, é Flávia, gente. Ai, que coisa boa de Muito, ouvir! mas Vocês é podem ter verdade. certeza que a doutora Thaís também, gente, profissional e pessoa incrível, sou super fã do trabalho, sempre fui. E muito bom, né? Quando a gente tem essa conexão que vai É, além do profissional, eu acho que isso é. é incrível. E é bem isso, né? O Jimmy, que é nosso amigo em comum, já falava. Ele falava, vocês dão muito certo, vocês combinam demais, enfim. E muita gente que conhece Flávia também me falava disso dela. Mas quando a gente se conheceu pessoalmente, essa conexão foi muito forte, né? E quem frequenta lá o nosso grupo sabe disso, que a gente preza muito por essa questão do nosso propósito, do clima enquanto grupo, enquanto clínica, né? E acho que essa coisa de ter essa sintonia ali com o paciente é fundamental e é isso que faz a gente virar amiga mesmo, né? A gente fica ali Sim, num concordo. grudinho, mas é isso. Vamos começar, então, que temos muitas dúvidas. Temos. Acho A que minha live, na verdade, travou aqui. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando. E perguntas e respostas, o pessoal falando com a gente aqui. Mas tá agora acho que voltou ao normal, só porque eu falei, ó. Mas acho que. É, ótimo. agora voltou. Não, então tá, que a gente vai acompanhando aqui então. Flavinha, então responde a primeira questão que todo mundo quer muito saber. Como que você então nos escolheu e por que você nos escolheu? Porque você se cuida aqui com a gente, né? Conta um pouquinho aí. Bom, como você já falou, eu conheci a clínica através do Jimmy, tenho várias amigas também e que passam em consulta com você, né? Eu acho muito importante, primeiro de tudo, a gente confiar no profissional que a gente tá fazendo todos os procedimentos, e isso eu senti desde o início, desde a nossa primeira consulta. Acho que isso, para mim, é imprescindível, a gente ter essa conexão e ser uma coisa recíproca mesmo, né? Mas, primeiro de tudo, porque você é muito talentosa, uma profissional maravilhosa, que Ai, que eu querida. tenho muito orgulho em trabalhar e dizer que eu sou paciente.
E acho que é isso, assim, a gente observa muito, ouve muito feedback das pessoas e meu feedback em relação a você sempre foi muito positivo. Então, Ai, acho que que é algo que é muito importante. legal. A gente não combinou nada, viu, gente, das perguntas Não. e respostas aqui, mas acho que é isso que todo mundo gosta de ouvir, de pensar assim, Flávia, que poderia escolher quem ela quisesse para cuidar dela, por que que ela escolheu ali, né? Então, acho que essa coisa de ter conexão com pessoas que já cuidam com a gente, que você vê resultado e gosta, né? E acho que é um pouco do que a gente conversou na primeira consulta, de que a Flávia já é muito bonita. Isso foi a minha parte que eu falei, porque ela nunca falou isso não, eu que falo isso dela. Ela já é linda, então a gente não pode mexer em nada que tenha risco de mexer alguma coisa ali que já é bonita, a gente não pode não deixar, né? Então é manter. E aí essa coisa que a gente tem também de fazer tudo com muita naturalidade, né? Muito aos pouquinhos e ao mesmo tempo de um jeito que ela vá sentir o resultado e que não vá alterar também para os dias de gravação, porque Flávia tem um zilhão de compromissos, né? Então a gente tem que encaixar isso tudo ali na agenda dela. Mas muito bom, Flá. E aí, vamos contar então um pouquinho das coisas que a gente já fez. E aí nós vamos para as dúvidas, meninas. Podem ir mandando aí que depois a gente vai subir e vai olhando aqui. Acho que eu vou te perguntando, como curiosidade mesmo. Pode ser, Conta pode pra ser. gente o que você mais gostou de tudo que a gente já fez, o que você mais sentiu de impacto, assim. Nossa, tudo, tudo. Muito difícil eu falar uma coisa só, você sabe, desde a primeira consulta, assim, foi incrível. Essa questão da minha pele, que eu cheguei na consulta e minha pele não estava muito boa, por descuido meu também, e acho que por não acertar os produtos certos para minha pele. Eu amo que você usa os produtos manipulados, então é um protocolo seu, que funciona muito bem para mim e que eu acho que é muito individual. Então, o bacana também é essa parte, assim, de você olhar cada paciente com muito cuidado e criar um protocolo para cada pessoa. A gente começou... Nossa, gente, eu já fiz muita coisa com a doutora Thaís. Até laser na unha do pé eu já fiz. Então, é muito difícil eu falar. Eu não consegui fazer a lista. Eu falei, mas a Flá vai lembrar de tudo. Talvez eu lembre. Muito Mas, olha, eu lembro que um procedimento que, assim... Para mim foi um choque, foi o microagulhamento que a gente fez, que eu já tinha feito algumas coisas mais invasivas na minha pele, mas eu nunca tinha sentido um resultado tão incrível. E realmente vem de todo o seu protocolo, desde a limpeza de pele, tudo, assim, acho que desde o cuidado que as meninas têm com a gente, elas cuidam da gente com muito amor, muito carinho, e a gente se sente muito bem, se sente muito confortável. Então, o bacana já é que começa dessa forma, né? E eu lembro que, assim, minha pele, tipo, coisa de uma semana já tava outra. E eu tava para começar a gravar o filme. E eu falei, doutora, eu preciso de algo muito rápido. Muito boa. Então acho que é isso. Acho que uma das coisas que mais impactou todo mundo, né, que a Flá tem essa questão com acne, ela tem uma pele mais oleosa e que tem uma tendência a fazer espinhazinha com várias coisas. Então, seja o momento que tá mais estressada, a gente tem tendência a fazer acne. Agora, na quarentena, muita gente tem procurado, né, o grupo porque, meu Deus, nunca tive acne, agora estou tendo. A minha acne estava controlada há tanto tempo e agora resolveu aparecer. Tô adorando que as pessoas estão falando que a gente se parece e eu estou me sentindo lisonjeada desse elogio, gente. Isso pra mim só é um faltou super um elogio, olho, tá? né? Essa boca, esse nariz, o dente, mas tá tudo certo, então. Até parece, até parece. Muito bom. E ó, todo mundo perguntando do corona, Flá já contou, mas então só para responder essas dúvidas todas, Flá está ótima, né, Flavinha? Graças a Deus, gente. Foi só um E susto. você foi tranquilo, graças a Deus também, né? Sim. Você não foi tão sintomática. Eu fui mais assintomática, me isolei assim que eu soube. Graças a Deus eu não transmiti para ninguém. E realmente, assim, foi um período que foi difícil, nunca é fácil, né? A gente sente o medo, a gente se sente mais vulnerável à doença. Querendo ou não, a gente acorda cada dia de um jeito, mas eu não posso reclamar, não, porque eu fui uma pessoa mais assintomática, né? Graças a Deus. Graças a Deus também, depois dos meus 14, 15 dias ali, já tinha criado os anticorpos. E hoje já tô 100%. Já tem um tempo que eu tô 100%, mas hoje acho que eu tô 1000%. Adoro, muito bom. Que acho que teve até uma questão de conseguir descansar, né? E aí volta recuperada até. Muito bom. Então, eu vou concluir o que eu tava falando de acne. Então, a acne tem essa influência de estresse,
Então, mesmo agora, um estresse até emocional que a gente está vivendo, né? Por toda essa questão que estamos. E tem uma questão alimentar e uma força genética também. E acho que a Flá tinha um pouquinho de tudo ali. Ela estava passando por momentos de muito trabalho, que já gera uma questão de estresse, né? Tem a tendência da pele oleosa. E a gente ajustou os creminhos. Então, acho que a primeira coisa que eu queria... vou até mostrar para vocês, que acho que essas meninas separaram. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos pegar aqui. Acho que faltou só um. Eu separei aqui alguns produtinhos que as meninas sempre pedem dicas, né? De produtos prontos. Então, a gente fez um skincare legal da Flá. Então, fazendo toda uma rotina. O que ela vai usar, o passo a passo, porque ela ganha um monte de coisa. Então, a gente ajustou o que ela já tinha ganhado e acrescentamos algumas coisas manipuladas. Então, todo mundo sabe que eu amo manipular, porque a manipulação a gente consegue uns cremes bem poderosos, né, Flavinha? Sim. Então, ela Nossa, eu amo. Ela viu na pele ali em uma semana que diferença que dava. E a limpeza de pele que a Flávia já contou e microagulhamento, quem perguntou aí das manchinhas de acne, então, manchas e cicatrizes, né? Então isso já ajuda bastante. Deixa eu mostrar aqui algumas diquinhas de produtos prontos, é que eu acabei não pegando bem o que fala da ordem. Deixa eu ver se eu vou me achar aqui. Sabonetes. Aqui. Boa. Ai, que maravilhoso, eu não sei fazer isso. Aqui embaixo, quando você fizer sua live, aqui embaixo fica um lugarzinho de você pôr a imagem. Só que você tem que deixar lá no final do seu rolo de câmera. E não tem como me tirar daqui da frente. Então sempre vai cortar um pedacinho aqui. Gente, não é legal? maravilhosa! Ó. Aí, ou fico eu grande e ele pequenininho ali, ou o contrário. Então a gente, amei. né? Já Eu ficar assim. tinha separado umas fotos até do meu período de acne pra gente comentar um pouco. Verdade. Eu não sabia que isso era possível, eu acabei de descobrir. Pronto, mas a próxima a gente já faz ainda mais turbinada. Isso, mas vou falar para vocês, então, rotininha que Flávia tá fazendo, só que os produtos dela são todos manipulados. Então, aqui vai ficar a dica, por exemplo, de manhã, como a pele já tá limpa, primeiro lava com sabonetinho. E uma coisa que suas seguidoras perguntaram também, da questão dos rolinhos de massagem. Então, eu vou falar bem aqui essa ordem. Então, a gente lava com sabonetes, depois a gente vem com um tônico. Tônicos, aí depende. Se você tem uma pele mais oleosa, a gente vai para um tônico mais adstringente. Se a pele é um pouco mista, a gente fica num tônico médio. E se a pele é sensível, vai para um tônico de pele sensível. Depois de tônico, aí sim vem os creminhos. E aí eu gosto de primeiro passar uma vitamina C, por exemplo, e aí vir com os rolinhos de massagem. Como que você faz, Flá? Você tem feito assim? Ou você usa... eu tenho... Perdão, eu te cortei. Não, ou se usa um hidratante, não sei qual que você tem usado para fazer a gua sha e o rolo, né? Às vezes eu vou mesclando. Geralmente eu prefiro o hidratante, né? Ou um olhinho. Tem um olhinho Biossance que eu uso às vezes, que eu sinto que desliza melhor, né? Porque eu também não gosto de forçar, passar algo que fique mais pegajoso e depois eu não consiga realmente fazer a massagem. Deslizar. Uhum. O rolinho, na verdade, eu não uso muito para massagem, eu uso ele porque a doutora vai saber explicar melhor do que eu, mas essa questão do toque do produto, do pincel, não é pincel, do aplicador do produto, em contato com a nossa mão, a gente tem que tomar muito cuidado ou direto com o rosto, né? E aí eu uso o rolinho mais para me ajudar em relação a isso. E o gua sha eu gosto também de usar ou hidratante ou esse olhinho que eu falei para vocês, que é muito bom, principalmente para essa questão da massagem. Isso, excelente. Então, a Flávia dá essa dica aí, porque é sempre uma coisa que as meninas me perguntam, eu sempre explico isso mesmo. Então, dependendo, então, eu citei, por exemplo, pode fazer com sérum, ou com hidratante, ou com óleo. O importante é que você sinta que tá deslizando, porque se fica muito seco ou pegajoso e aí não desliza, você vai fazer atrito na pele e isso a longo prazo acaba machucando. Então, a ideia não é essa, é deslizar mesmo para você conseguir fazer as manobras ali de massagem da pele. Mas uma coisa legal de, às vezes, passar um sérum antes até do olhinho, é porque você vai fazer penetrar mais aquele que você passou antes da guaxa, do gua sha ou do rolinho também. E aí, da então, própria o sérum antes do mais hidratante. Exato, porque daí Legal. depois ele desliza. Ou, para quem tem pele mais oleosa, e aí dependendo do tipo do óleo ou hidratante, de ficar ali fazendo a fricção, isso pode estimular a acne. Então, o que eu oriento? Então, passa o olhinho para fazer a massagem, depois lava, e aí sim começa a rotina dos cremes. Então, faz isso como um passo antes de tudo, para depois você remover o excesso daquele olhinho que ficou ali, né?
Tá. Bom, depois do sérum, gente, de manhã, para quem gosta de uma rotina resumida, aí já pode vir direto para um hidratante. Então, dicas de hidratantes aí para pele oleosa. E ao longo do dia, mesmo quem tá em casa, né, agora na quarentena, é legal passar filtro solar, sempre com cor, porque a cor ajuda a proteger de lâmpada, né, de celular, enfim. E ao longo do dia, para repassar, um pó cai muito bem. Então, tem Uhum. uns pó com fator de proteção, porque ele já chupa a oleosidade e já retoca ali a make e já usa para repassar. A cada 2, 3 horas, usa um pozinho de proteção. À Maravilhoso. noite, volta. Pode falar, Flávia. E, doutora, eu acho que é muito legal também a gente falar nessa questão de pele oleosa e questão de pele oleosa e hidratação. Era até uma dúvida que eu tinha. Eu achava que se eu hidratasse muito minha pele, eu ia deixá-la mais oleosa. E hidratação não tem nada a ver com oleosidade, né? Isso, Flá, é isso. Porque hidratação é água e oleosidade é óleo. Então, a gente precisa, para a pele ficar com viço bonito, precisa de água. Quanto mais hidratada tiver, mais bonito. Agora, a oleosidade é o que deixa o poro aberto e que dá aquele brilho, que não é um brilho de vício, é aquele brilho feio, né? Que você, como Sim, atriz, sabe que a atriz, então, toda hora tem que ficar retocando o pó para toda tirar hora. aquele brilho, né? É. E não é o brilho ruim. O brilho de vício, isso a gente quer, mas é aquele brilho ruim da oleosidade que a gente quer tirar. Então, Uhum. hidratar é muito importante. Inclusive, quanto mais hidratada tá a pele, melhor fica a questão da oleosidade, mais controlada, né? A oleosidade. Muito Ótimo. bom. Bom, à noite, gente, volta para essa mesma rotina. Então, volta de novo no sabonete, tônico, creminho dos olhos, que ele entra antes do sérum até. Sérum e o filtro. À noite você fez isso tudo, só não foi pro filtro. E aí, ao invés de ir pro filtro, vai ir para um uso alternado de ácido e hidratante. Uma pele que consegue mais. Uma pele mais resistente ou até mais grossinha, consegue usar ácido até todas as noites. E uma pele que não consegue, que é mais sensível, pode ir revezando com o hidratante. Então, aqui algumas dicas de ácido que dá para usar até no verão. E deixa eu ver aqui se eu separei. E aqui alguns ácidos mais de inverno, ou agora, por exemplo, né? Mesmo se não tivesse inverno, mas está em casa, não vai tomar sol, pode até usar um ácido que dá uma descamadinha. Uhum. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. E os hidratantes. Então, algumas dicas de bons hidratantes e que não deixa a pele oleosa, né? E tem que ir revezando, né? Fala, não sei se você sente isso, você que ganha tanto produto. Às vezes a gente ama um, mas você usa o frasco inteiro, foi maravilhoso. Quando você vai para o segundo frasco, você já fala, agora já não foi tão sensacional A assim, minha né? pele é bem assim. Às vezes até com sabonete. Eu tinha um sabonete que era o meu sabonete da vida. E aí, de um Tá? tempo pra cá, começou a não dar muito certo. E hoje, agora, Ah, o meu será? sabonete da vida é o meu que eu uso, que na verdade é o que você me O prescreveu. O manipulado, tá? manipulado, gente, desde o É. cheiro até o toque da pele. Como é incrível, amo. Fica gostoso, né? E é isso, aí todo mundo pergunta, a pele acostuma? Eu acho que eu não falaria essa palavra acostumar. Eu acho que ela responde tudo que ela poderia responder àquele produto. E aí você precisa Aham, passar para o outro, para a pele dar aquela renovada de agir de uma forma diferente, né? E sim. manipulação tem essa vantagem, porque a cada novo combo que a gente faz, a gente sobe um degrauzinho. Então, você vai deixando eles todos mais poderosos, porque a pele já respondeu aquilo ali, então pode partir para um próximo passo, né? Então a gente vai andando com eles. E por último, uma coisa que a gente sempre fala também, e falo com a Flá, que é a questão do skincare oral, então coisas de tomar, né? A Flá come bem, mas, por exemplo, não é só nos alimentos ali, a gente tem antioxidantes, tem elementos que ajudam na pele, mas a gente pode enriquecer ainda mais com bom colágeno, com antioxidantes e com os ômegas, ajuda ainda mais, né? Então é sempre interessante. Você vai bem de cápsula, Flá? Não lembro. Mais ou menos, eu sou meio esquecida. De coisinhas de Engraçado que tomar, né? eu consigo criar uma rotina de pele muito boa, tipo, eu não esqueço, assim, de passar os meus produtos, tudo, mas em relação à cápsula, eu sou muito esquecida. Por mais que eu coloque despertador, eu acho que é porque, pra mim, é tanta correria, e aí eu Uhum. nunca, por mais que eu tenha o meu horário, sempre eu tô com o remédio. Ou eu tomo de manhã, ou eu tomo à Posso noite. ligar no pausa aqui. Ou eu tomo de manhã, ou eu tomo à noite. E, enfim, eu geralmente prefiro mais essa parte
você? Voltou? Voltou? Pronto. Gente, eu vi uma pessoa me ligando aqui. Vou pedir pra alguém avisar. E aí eu tentei tirar, mas não dá pra bloquear. Mas enfim. Termina, Flá, de cápsula, então, médio, né? Que aí, Médio, essa coisa do horário. mas se for necessário, por exemplo, a gente estava cuidando do meu cabelo, eu estava tomando as cápsulas certinhas. E confesso que eu não amo, mas tem coisas que a gente precisa aprender a criar essa rotina, né? É isso. Mas eu também sou assim, sabia? Mesmo eu que super entendo, falo disso todos os dias, cápsula é uma dificuldade de disciplina mesmo pra mim. Porque os creminhos estão ali na Aham. bancada, eu consigo, mas a cápsula é aquela coisa de que geralmente eu deixo na cozinha, junto com as coisinhas do café, a hora que sai correndo, fica pra trás. Tem que Exatamente, incrementar, né, comigo é na a mesma rotina. coisa. É. Eu E deixa tava, eu eu ver. tava vendo, doutora, algumas pessoas Manda. pediram pra gente desativar. Gente, eu tô com uma franja aqui, ó. Tudo cabelo novo do nosso tratamento, ó, doutora. Maravilhoso! Opa, gostamos, queremos. E o pessoal pediu pra desativar os comentários caso eles queiram tirar o print da tela, né? Ah, tá bom. Peraí. Deixa eu já. Aqui saímos. É boa lembrança, gente. Foi ótimo, porque daí eu sempre esqueço de printar. Gente, vamos já Ai, printar, então, que agora eu já tiro, a gente já faz até o nosso print. Peraí. exatamente. Então, vou fazer a Vamos com o posinha. cabelo. Também vou ajeitar. Um, dois, três. E super temos. Pronto. Melhor com os comentários desativados. É, eu tinha separado algumas perguntas Isso! Me do conte pessoal. tudo. Acho que seria bacana a gente falar também. Boa. Ver. Ó, a gente já falou de pele oleosa. Muita gente queria saber sobre clarear a pele, alguns Tá. procedimentos. É que também não dá. A gente tem que falar algo mais amplo, né? Porque cada caso é um Isso. caso, claro. Mas eu acho que seria legal a gente falar dessa questão de clareamento de pele. Tá bom. Muita gente perguntou sobre preenchimento labial. Tá. E que mais? Tem bastante coisa aqui legal, né? E rosácea também, que eu acho que é algo bem bacana e algo comum, né? Boa, excelente. Eu vou nesses primeiro. Acho que de oleosidade é um pouco isso, né? Skincare é fundamental. E sabe que tem questões de alimentos que também interferem nisso? Então, por exemplo, leite. Na verdade, mais do que o leite, a lactose é um grande vilão para a oleosidade da pele e até para a espinha. Então, às vezes, só de restringir um pouco do consumo desse alimento já ajuda, já melhora. Então, são três vilões básicos em alimentação: lactose, glúten e as farinhas brancas também. E as gorduras, né? E açúcar. Então, a gente faz três grandes grupos, mas são essas cinco coisas, na verdade. Então, é meio que tudo que a gente já sabe que não pode exagerar, né? Mas quando a gente pensa em pele, isso também tem associação. Então, isso é interessante. E a questão do controle no consultório também, né? Vários procedimentos que a gente pode fazer além do skincare que ajuda, e aí já entrando em mancha. Então, para as manchas também, creminhos em casa. E aí, aquelas diquinhas que eu dei, vou até colocar aqui na tela de novo de alguns dos clareadores. E é isso, gente. São só dicas que eu vou dar aqui. Isso não é uma prescrição médica. Você precisa de um médico para te Exatamente. acompanhar, porque pode ser que esse ácido aqui não dê certo na sua pele, mas são só diquinhas de ativos que eu gosto. Então, por exemplo, ácido retinóico é muito legal, junto com hidroquinona, alfa-arbutin, são alguns dos compostos que a gente usa, e o glicólico, que também é o outro maravilhoso, porque elas sempre perguntam o nome, porque elas são assim, né, Flá? Objetivas, práticas, que é o nome. Então tá aí. São dicas, né? Isso mesmo. E no consultório, o que a gente fez com a Flá, né, bastante? A gente fez Black Peel, que é um delícia, Amo. que não arde, não Não descama, não dói. dói. Fizemos Fotona, que também é outro que eu amo. O Fotona tem tipos diferentes, gente. Tem o Fotona mais antigo, que o primeiro de todos, que ele é mais para o rejuvenescimento de uma forma geral. Agora tem o Fotona novo, que é o Star Walker, que ele é próprio para mancha. Então ele é maravilhoso. E a Flá, acho que saiu um vermelhinho assim no pós, né? Mas muito tranquilo. E a Flávia é boa de dor, tá, gente? Então não vou nem falar assim, esse não dói, mas nela não dói. Tem gente que sente alguma sensibilidade de uma ou outra, eu vou contando pra vocês, mas esses realmente não dói. E Aham. já o microagulhamento é um que dói um pouquinho, é que a Flá é Dói. boa.
né, Flá? Mas Então, isso na é primeira sessão eu não senti muito, mas na segunda eu confesso que já foi um pouco mais difícil. Lembra? verdade. Eu não sei Agora que se eu tô era porque eu tava numa lembrando. fase mais sensível. É, que a gente ficou até pensando por quê, né? Que na primeira você foi tão ótima e a Foi segunda você já ótimo. sentiu. É, então a segunda a Flá já É. foi uma paciente normal, porque geralmente a gente sente um pouquinho. Então faça Aham. bastante anestésico. Microagulhamento tem dois tipos. Então tem o primeiro, que era aquele mais manual, que é com rolinho, e hoje tem as máquinas, são lasers que fazem microagulhamento robótico. Por isso que é tão mais eficiente. Então trata tanto cicatriz como as manchinhas de acne também e rejuvenescimento de uma forma geral, né? Uhum. É, e rosácea, gente, rosácea é assim. Rosácea é uma doença que é uma doença do vaso. O vaso sanguíneo, ele é hiperreativo. Então, normalmente, a gente precisaria aí, tipo, fazer um super exercício, correr bastante para ficar vermelhinha, sabe? Ficar vermelhinho no final de um exercício para liberar calor. Quem tem rosácea, a mínimos esforços já fica vermelha. Então, aqui fazendo uma live, se eu não tivesse de make, talvez vocês veriam aqui um rosadinho, que quando você tá ansiosa, nervosa, com vergonha, fica vermelhinha. Ou Aham. sobe uma escada, que é um exercício leve, já fica vermelho. O vaso abre e fecha por poucos estímulos. Então, o que a gente tem que tratar no caso da rosácea são os vasos, porque a consequência dessa reação é que você fica o tempo todo com a pele mais rosada, um rosado que não é bonito, um rosado feinho, que é de vaso, e mais sensível a maquiagens que nunca deram alergia começam a dar, creminhos que ficavam ótimos na pele. De repente, meu, esse creme não tá mais dando certo na minha pele. Às vezes é uma rosácea começando. Como Uhum. tratar a rosácea? Fechar os vasos, isso é laser, e cremes que melhorem e controlem essa inflamação que fica constante ali na pele. Então, basicamente, a gente vai subir sábado um post com isso, que tudo que eu mostrei para vocês, com todas essas dicas de produto. E aí, prometo que eu vou fazer um, então, só de produtos para rosácea. Que daí Ah, fica acho um assunto boas super legal. Eu dicas. tenho várias amigas que já comentaram, enfim, e que às vezes pedem dicas, então acho Uhum. que é bacana. Cada caso é um caso, né? Tem pessoas que têm mais essa questão da rosácea, tem gente que já não tem tanto assim, como você Uhum. acabou de explicar, às vezes só de subir uma escada, a rosácea já ativa, que se diz. Isso mesmo. Já ataca E, ali enfim, ativo. é. Eu tenho um pouquinho disso, já, acho que eu já até te mostrei, né, doutora? Só que acho que o meu caso não Uhum. é rosácea, né? É um pouco de dermatite junto, né? Que é essa coisa da É, alergia ali. Então, às vezes, é aquele princípio, começo ali de uma rosácea, mas que ainda não tá super aberto o quadro, né? Mas aham. começa com essas irritaçõezinhas e alergias, sensibilidades. Outra coisa que a rosácea também interfere, outra coisa que interfere na rosácea é comida também. Então, às vezes a pessoa bebe um Ah, é? pouquinho de álcool, já vem, a rosácea já ataca. Ah, Ou alimentos picantes, uma pimenta, um condimento, também já fica atacada. E é o que a Flá falou, são graus diferentes. Então tem um grau, desde o grau mais levinho até o último estágio, que quando a pessoa já é bem mais velha e passou anos ali com uma rosácea, que o nariz chega a formar o que a gente chama de rinofima. A pele vai ficando tão reativa que vai engrossando, os poros vão ficando cada vez mais abertos, dilatados, e o nariz vai crescendo e vai ficando todo gordinho, bojudo assim. Podia ter separado caramba. imagens, não separei. Depois a gente mostra aqui no Story, vocês acompanham Sim, lá que eu vou mostrar. E aí depois você tem que descascar o nariz para ele voltar a ficar fininho, por causa de rosácea. Então é bom caramba. controlar desde novinha para não chegar num grau assim, né? Isso é algo também que eu sempre friso muito para quem me segue, né? Essa questão da prevenção, que eu acho que é muito importante, que é algo que minha mãe sempre passou para mim, essa questão da gente se cuidar desde nova, do filtro solar, o quanto é importante. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que deixam ali ficar uma ruguinha, vincar uma ruguinha, ou esperam a pele estourar de acne para começar a se cuidar. E não, é todo um Uhum. cuidado diário. Quanto antes começar a se cuidar, melhor. Claro que cada fase da nossa vida a gente tem os produtos certos, né? Tem É. coisa que eu, há 3 anos atrás, não usava, por exemplo. Mas até essa questão do Botox, que eu sinto que até hoje é um tabu. Outro dia eu estava conversando Isso. com uma amiga minha que já é um pouco mais velha, e ela falou: Nossa, mas eu sou muito nova, eu tenho trinta anos e acho que sou muito nova para colocar Botox. Eu falei, aí eu até expliquei para ela, né, que essa questão, claro que ela precisava passar na médica, Uhum. não teria que estar dizendo para ela, mas assim, eu só alertei porque eu falei.
E ela comentou que incomodava já o bigode chinês nela. E eu falei para ela não ficar presa nessa questão da idade, justamente para ela se cuidar e ter toda essa prevenção, né? Sim, exato. Porque a gente não envelhece, né, só pele. A gente fica olhando aqui e acha que é só a pele que está envelhecendo. A gente envelhece em um efeito sanduíche que a gente fala, são todas as camadas. Então, se a gente vai esperar aparecer aqui tudo que está acontecendo, na hora que você quiser reconstruir os recheios lá, já está tudo bem mais envelhecido. Então, se a gente vai construindo aos pouquinhos em todas as camadas, a gente envelhece de uma forma muito melhor, muito mais natural, sem ter que ficar transformando tanto, né? Então, esse rostinho lindo da Flávia, ela tem ângulos todo muito lindo, tudo muito bem formado. Mas vai derretendo, chega uma hora que começa, né? Então, quanto Bochecha, antes... pescoço. Isso, é bem isso. Então, quanto antes a gente contrai e deixa tudo firme, né? Menos a gente vai ter que alterar depois. Uma das coisas, então, é músculo. O músculo vai envelhecendo, igual o corpo, a gente vai ficando flácida, né? O braço vai ficando flácido, barriga, perna. A gente tem que malhar para enrijecer. No rosto também. Então, existem malhações para o rosto. Tem até um protocolo muito legal, né? Que acho que eu cheguei a fazer da última vez, né? É mesmo, Flá, a gente fez. É ultrassom microfocado, então, um dos que faz essa contração. Então, por exemplo, aqui para rosto, a bochecha, testa e pescoço, ultrassom microfocado. Mas na região da testa, que o Botox cai muito bem, isso ajuda no músculo da testa. Então, você vai fazendo o Botox aqui, ele vai cada vez ajudando que o formato de contração fique um formato que te favoreça. Então, o Botox aqui também de Nefertiti, que acho que eu já fiz os pontinhos da Flá aqui também. Ela é Aqui super embaixo? nova. Tem um pescoço lindo, mas se a gente consegue prevenindo aqui, também ajuda lá a força do platismo dela. Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente expressiva. Então eu tenho muita força em todos os lugares. É isso mesmo. Principalmente então, do rosto. Então eu tenho que tomar muito cuidado e eu tenho que ter essa prevenção já, né? E como atriz, a gente não pode fazer de um jeito que trava para durar muito, travaria, ia durar bastante, mas não vai deixar ela se expressar tão bem. Então a gente faz levinho, mesmo que vá fazendo aos pouquinhos várias vezes, é melhor porque vai ficando sempre natural, mas sempre com essa prevenção. Porque quantas pessoas chegam, Flá, já que isso aqui super quebrado, ou aqui super quebrado, né? Aqui principalmente, né? Exato. Ou até aqui no meio, eu já vi pessoas que têm aqui no meio. É que eu não consigo fazer porque eu não tenho essa força. Eu não sei nem onde é o músculo. Mas e eu não consigo fazer porque eu estou extremamente botocada. Mas enfim. Pra cima eu faço, gente. Pra cima tá tudo bem. Mas eu já vi pessoas até aqui, ó, com esse músculo do meio, né? Isso, então você já quebra a quebra, né, com a fendinha ali do músculo. Então, se quebra, já fica bem mais difícil de tratar. E não é só o Botox, aí você já precisa pôr preenchimento, que é uma zona de risco. Enfim, a minha neném falando aqui no fundo, gente. Ai, meu Deus! Daqui a pouco ela ataca, que ela invade as minhas lives. Mas então, Botox, acho que é isso, a ideia de prevenção. E sabe, Flá, saiu um trabalho, foi um congresso que eu fui em Nova York, começo do ano, ou ano passado, eu acho. Um trabalho super legal, mostrando isso que a gente já falava de que o Botox é preventivo, mas uma brasileira fez esse trabalho, mostrando acompanhamento de 10 anos, de pessoas que fazem Botox com frequência e quem não fazia ou fazia irregular. O que aconteceu? No final desses 10 anos, o que se notou em quem fazia? Que a abertura ocular era melhor em quem fez o Botox por todo esse tempo. Por quê? Porque aí diminuiu essa flacidez que faz esse peso, ó, que vai deixando o olho ficar caidinho. Então é comprovado. A gente não fala só da boca para fora, é preventivo. Não, é preventivo comprovadamente mesmo, né? Vamos falar então agora de preenchimento de lábio, que eu ia falar sobre isso, é um assunto. Eu acho que a gente pode falar tanto preenchimento de olheira ou top model look, enfim. Hoje em dia tem várias. Ela sabe todos os nomes. Eu sei mais ou menos. Tem vários outros procedimentos que estão bombando, né? E, inclusive em mim, a gente pode falar alguns que eu já fiz, por exemplo, o queixo, que a gente já preencheu um pouco, porque essa questão harmônica, eu sempre tive, o maxilar eu nunca fiz. Eu sempre tive ele muito marcado. Então, para harmonizar o meu rosto, a gente colocou um pouquinho de queixo. O que mais que a gente já fez, doutora? Lábio, a gente também já colocou. Sempre gosto de ir colocando aos pouquinhos. Acho que olheira, né?
Olheira não, eu acho que a gente não A gente chegou não fez. a gente só faz laser, mas ó, minha Tá. olheira é um pouquinho funda, só que por experiências anteriores, eu não gosto muito de preencher a olheira, porque lembra, acho que Ah, eu verdade. já cheguei a Lembrei. comentar com você, porque o meu infla. Isso. Então, também é uma coisa legal da gente comentar, né? Que tem gente que Vamos falar disso. não aceita tão bem o preenchimento, dependendo Nessa do região. lugar. É isso mesmo. Vamos falar desses aí, então a gente vai lembrando demais. Tá. Gente, boca que é uma questão super polêmica. Eu tenho que explicar, vou até mostrar em Super. mim, vai. É porque eu passei batom com contorno, talvez não vai Eu ter tanto. também, eu tô com batom com contorno É, aqui, tá bem fora da minha boca, ó. o meu também. Porque eu Estamos gosto de aqui. lábios grandes, inclusive. As pessoas não E, entendem isso, gente. e é uma questão de gosto, né? A gente pode Pois ter a nossa é. opinião, gostar e ser feliz. Mas, ó, a gente tem uma simetria de lábio. Eu tenho e a Flá também tem. E se você for olhar, a maioria das pessoas tem algumas pequenas assimetrias no rosto. E por muitos motivos, gente. As assimetrias podem vir desde berço. A minha filha, quando começa a comer, é bebezinha. Se você dá comida ali na cadeira de uma forma que ela tá toda troncha, assim, errada, ela já começa a mastigar mais de um lado, sabe? E ali começam as assimetrias, porque daí a gente Gente, eu já acho que minha cria mãe força. fez isso quando eu era criança, porque eu Ai, não ai, ai. consigo. As pessoas falam até se eu já tive algum problema porque eu falo meio torto pro lado esquerdo. Mas Tá. é uma coisa que é minha, eu não sei explicar. Eu Sua. acho que minha mãe, eu acho que eu era pensa assim, ó, enquanto eu comia quando eu era criança. Gente, isso é a minha dentista das minhas crianças, sabe? Ele que me ensinou. Porque eu já estudei tanto sobre a simetria, mas essa parte eu nunca tinha pensado, que é no começo da alimentação. É muito engraçado, porque eu não consigo puxar. Ó, se eu quiser levantar só o lado direito, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita mais facilidade tudo com o meu lado De esquerdo um do lado, rosto. E até na hora de falar, acho que é por isso que eu puxo um pouco o lábio pro lado esquerdo. pra E eu cá. tenho essa simetria também já desde de criança. Se você pegar minha primeira foto antes do preenchimento, é nítida, assim, a minha simetria. Que é isso que a Flá me contou quando ela chegou. Ela falou: eu tenho uma simetria que é difícil de resolver, porque é de antes dos preenchimentos, né? Sim, E a não Flá tem nada citou a duas ver. coisas. São as assimetrias têm sim essa questão de vícios que a gente criou lá desde a infância. Punha para dormir no berço. Vamos supor que o berço era encostado na parede, então sempre colocava para dormir de um lado só. Ali você já vai criando um vício também de postura e posição no rosto, né? E várias outras coisas que vão criando essa simetria. E tem força também. Então, por exemplo, quem é canhoto de chutar, chuta mais com a perna esquerda, né? Mas é destro no escrever. Então tem essa coisa cerebral também de comando, que a gente tem mais força em alguns lados. Então, que a Fá mostrou aqui de sobrancelha, né? Que às vezes não é vício também, que a gente herdou ali de erros da nossa mãe, mas da gente mesmo, da nossa força. Bom, concluindo é que a gente tem assimetrias. E que a simetria perfeita, às vezes a gente não consegue chegar. E que às vezes, se você pega até foto nossa mesmo, se reparte e duplica, faz dois lados direitos duplicados. Nem fica interessante, né? Não fica, não é estranho? Não fica a gente, né? E Eu fica, às vezes, fiz. até estranho. Porque agora tem um challenge no TikTok que tá super bombando, né? Que você pega o espelho e aí eu não consegui nem postar, porque eu falei, gente, se eu fosse igual, tão igual assim de um lado e do outro, meu Deus do céu! Aliás, Flá, deixa eu comentar que você é uma ótima TikToker, maravilhosa, eu adoro te seguir. Eu tô nessa de querendo começar a fazer, mas eu não sou assim tão habilidosa e criativa. A gente ama seus TikToks. Ai, que Então, bom, quero até obrigada. achar esse. Depois você me manda, quero ver. Eu não esse sei, então, challenge esse aí. do espelho eu não cheguei a postar, eu só vi, Tá. aí eu me assustei, eu falei, meu Deus do céu, que bom que eu sou assimétrica. É isso. Porque eu acho que tem um lance do mistério, sabe? Nessa coisa da simetria. E quando a gente tá aqui no real life conversando, em movimento, a gente não percebe tanto. É mais quando a gente faz uma foto estática que a gente percebe as assimetrias, né? E a assimetria em lábio, eu vou contar pra vocês em mim, por exemplo, porque eu tenho uma assimetria. Eu fazia muito tratamento de dentes e aparelho 10 anos da minha vida, e naquela época, 1000 anos atrás, existia uma técnica de arrancar dente. Então, a minha dentista Ai, a minha tirou. mãe também. Né? E se extraía dente. Gente, pensa, hoje a gente acha um crime, né? Naquela época era o que tinha pra fazer. Então, eu extraí um dente de um lado que não foi extraído do outro, pra caber tudo, encaixar, sei lá, fazer a questão da arcada dentária. E aí o lábio, naturalmente, ficou mais caidinho daquele lado.
Então, quando eu faço o preenchimento, eu faço também para tentar melhorar essa simetria. E aí, na Fla é a mesma coisa. Então, a gente pode fazer preenchimento de lábio para fazer contorno, para dar um pouquinho de volume, para everter um pouquinho, abrir, né? Tem ele muito caidinho, e para melhorar as assimetrias. Então, na Fla, a gente faz um pouquinho de tudo isso para ficar. Ela tem um formato bonito de lábio e que a gente dá essa valorizada, porque quem tem esse olho, essa mandíbula, esses contornos comportam a boca assim, né? Essa é a questão. E a polêmica é porque às vezes a gente acaba de fazer, fica um inchaçozinho, então naquela fase do inchaço, aí ok, não é bonito, a gente espera acomodar o inchaço, aí fica tudo bem, lindo, maravilhoso. Sim, né? sim. Claro. Fora que às vezes eu exagero, passo o lápis 3 vezes mais do que o tamanho da minha boca, eu adoro. Eu adoro e falar. pronto. E é isso Mas o mesmo. preenchimento em si tá tudo certo. É isso aí. E de olheira, a questão é que o preenchimento na olheira a gente tem que fazer muito profundo. E se a gente faz um pouquinho mais superficial, ou o tipo do preenchedor é um preenchedor que puxa muita água, pode acontecer isso de começar a ficar uma bolsinha. Então a gente acorda ali com aquela retenção, né, de líquido. Então tem que entender, a gente pega aqui nessa pele, sente se essa pele da pessoa comporta preencher ou se vai acabar fazendo bolsa, que daí é melhor não preencher e tratar a olheira mais o pigmento, a flacidez, que é o que a gente faz na Fla, por exemplo. Sim, E eu, o por queixo? exemplo, não funcionou muito bem essa questão do preenchimento. Do preenchimento. E até o lábio, né? Teve uma fase que eu tive que aplicar, não passava com a doutora Thais ainda, mas chegou uma fase que eu tive que aplicar, porque não sei se chegou a ser uma rejeição minha, né? Ou, enfim, ele na verdade chama ETIP, que a gente chama, que é edema tardio intermitente persistente. Por uma questão até imunológica, se a gente está com a imunidade mais baixa, a gente reage aos preenchimentos e eles incham. Então, a Flá tinha essa coisa dele ficar reagindo e fazer bolinha, encaroçar. E ele fazia bolinha e ficava um lado maior do que o outro. Quando eu sorria, dava para perceber muito. E aí eu cheguei a aplicar o que dissolve, né, todo o ácido. Isso. E voltei, aí comecei a passar com a doutora Thais, e aí sim a gente foi novamente aplicando, e a gente vai sempre aos pouquinhos, sempre colocando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E outra coisa interessante que uma vez uma outra doutora também me contou, é essa questão do lábio inferior ser maior do que o superior, né? Para ser mais simétrico. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo. É assim, existe a gente chama de FI, é uma medida áurea que lá nos egípcios, há um zilhão de anos atrás, se estudou. E assim, se você pegar tem um estudo até que fez isso. Você pega bebês mesmo, não precisa nem ser menino grande que já entende, criança um pouquinho maior, bebezinho, e põe pessoas que o mundo acha bonito na frente dele, uma foto, e a foto de pessoas que o mundo não considera tão bonito assim. Os bebês olham para que todo mundo acha bonito, fixam o olhar muito mais tempo na pessoa bonita. Mais do que a palavra bonita, acho que nas pessoas que são consideradas atraentes. E atraente é bem disso, atrai o olhar. E aí eles começaram a estudar por que essas pessoas são mais atraentes até para bebês que não têm uma ideia do que é bonito e feio, mas porque atrai o olhar. E aí entendeu que são essas proporções que deixam o rosto mais harmônico. Essa é a questão da palavra, né? Da harmonia do rosto vem disso. Então, por exemplo, o queixo da Flá, por que a gente pôs um pouquinho? A Flá falou, ela já tem o ângulo de mandíbula super definido, marcado. O olho, o nariz bonito, top model look bonito, a boca. E o queixo ficava um pouquinho aquém dessa harmonia toda. Então, quando a gente vem e coloca um pouquinho de queixo, é pouca coisa. Não precisa ficar com um queixão. Pouquíssimo, o que tá ali na Flá. Só para dar esse contorninho, a harmonia fica mais bonita. Então, se torna mais atraente, né? E o lábio, a gente sabe que nessas proporções, se o lábio inferior fica 1/3 maior que o superior, a harmonia fica mais bonita do rosto como um todo, né? E a gente às vezes não entende, as pacientes chegam falando, mas eu quero mais o superior, foi mais o superior. A gente fala, é isso que vai dar aquela carinha de lábio preenchido. Então mantém essa proporção que sempre fica mais natural, né? Mais bonito. Conta mais dúvidas aí, então, Flá. Tem mais coisinhas na nossa Olha, lista? a gente já falou bastante procedimento que eu já fiz, né?
Ainda Ai, tem faltam um alguns. super polêmico. Vamos falar um pouquinho dele? São coisas. Gente, ó, tudo que a gente fez, não fizemos nada na quarentena, a clínica está fechada, É, a Flá está sim. lá de quarentena. Mas a gente faz, às vezes, quando a Flá vem, ela tem, às vezes, uma semana de intervalo entre as gravações. Então a gente Aham. aproveita para fazer tudo e a gente vai postando tudo aos pouquinhos. Então tem várias coisas que a gente faz que a gente ainda nem postou, né, Flá? A gente vai postar lá pra Sim. frente. Tem um que é o Fox Eyes, eu vou falar um pouquinho Amo. dele. Eu ia falar pra gente falar É, sobre o Fox Eyes, os fios de PDO, porque eu senti que exato. mudou a minha vida, principalmente nessa questão assimétrica. Eu acho que se eu não trabalhasse com a minha imagem, eu provavelmente não faria, porque não me incomodaria. Mas Sim. quando a gente entrar nesse assunto, se a gente for entrar agora, eu posso até falar um pouquinho mais como experiência própria, o porquê que eu escolhi Conta fazer já, então, e Flá. como foi pra mim. Acho que a gente pode explicar Boa. primeiro para as pessoas essa O questão do que Fox é, né? Eyes e o que é o Tá. fio de PDO, né? Que é uma Boa. coisa, querendo ou não, que não é recente, mas que hoje em Isso. dia que está fazendo todo esse sucesso. É isso mesmo. Então, é uma técnica que a gente usa há algum tempo, porque já todo mundo chega na frente do espelho. Ó, hoje eu fiz um cocão aqui e dá um pouco disso. É uma técnica que a gente chama até de ponytail lifting. Quando você faz um rabão de cavalo, rabo de Sim. cavalo, ponytail, ele dá esse lifting aqui, ó, essa Eu puxadinha na amo. lateral. Ai, não é uma Ai, gente, eu delícia? amo, amo. Eu Então, queria essa ser assim natural. puxadinha, ó, é isso. Então, essa puxadinha a gente busca com vários tratamentos. Então, o jeito que a gente faz o botox já ajuda a puxar, preencher a caldinha da sobrancelha ajuda a tracionar, várias coisas. Mas existe essa técnica da gente passar um fio mesmo de sustentação. A gente passa ele bem nessa região, para puxar aqui. E a técnica veio aprimorando e melhorando. E aí, de uns anos para cá, a gente ganhou um super upgrade num fio novo que tem e que faz durar mais tempo e o resultado ser mais bonito. E foi doloridinho, mas foi ok, né, Flá, né? Tipo uma Então, cirurgia, é que vai. eu não sou muito parâmetro, né? Porque se for falar de dor, eu não senti, eu senti agonia. Olha Eu só. acho que a gente sente mais a agonia de sentir a cânula entrando, né? Uhum, é isso mesmo, é bem agonia. A palavra é essa. O fio não dói, gente, é aflição. É aflição. E o pós, que também a gente precisa de uns dias, que fica marcadinho, né? Você ficou quantos É. dias, Flávio, aquele altinho aqui na lateral, enrugadinho? Umas, menos de uma semana, talvez. Tá bom. Porque, na verdade, o fio que eu fiz foi na área dos olhos, né? Meu cuco agora, a gente tá tocando, é isso que vocês estão ouvindo ele ali. Daqui a pouco ele para, mas pode continuar falando, Flávio. Os fios de PDO podem ser aplicados em vários lugares do rosto, né, doutora? Exatamente, isso E a gente mesmo. escolheu em fazer o meu na área dos olhos. Porque o meu lado direito do rosto era um pouco mais caído do que o esquerdo. E outro, porque eu Isso. também gosto dessa questão de estar tudo mais em cima, tudo mais levantadinho. Só que, Uhum. claro, de uma forma natural. Isso. Então, a gente escolheu em fazer, principalmente do meu lado direito. A gente fez um pouquinho mais alto, tanto que igualou agora o meu lado direito com o meu lado esquerdo. E é uma Uhum. cânula que a doutora coloca aqui. Hoje eu não tenho cicatriz, tá? Isso aqui é minha sobrancelha que não tá feita. Ai, a minha também, estamos juntas. Pois é. Jimmy, cadê você? Jimmy do céu, a gente não vê a hora de passar tudo isso. Inclusive, essa técnica veio muito do Jimmy, porque ele adorava, ele adora que eu Verdade! faça rabo de cavalo. Eu sempre gostei também, desde novinho, desde que eu maquio com ele há 1000 anos. A gente sempre gostou de puxar essa minha parte assim, pra eu ficar bem E com esse levantada, olho da né? Flá, né? Fica lindo, incrível. E é muito essa coisa, assim, bem Bella Hadid, bem quem mais? Exato. Kendall, que hoje tá bombando, Aham. né? Tanto que tem as pessoas que estão apagando a sobrancelha para fazer Pra esse subir. puxado, essa tração. Isso mesmo. E, enfim, e aí a gente fez os fios de PDO. Até hoje, assim, senti que tá tudo no lugar. Depois eles viram fios de colágeno, né? Eu vou aqui falando tudo que a doutora já me ensinou, mas Isso quem fala isso é a mesmo! doutora, né? Eu adoro, a Flá sabe tudo. É isso, gente. Ele vai estimulando o colágeno e a gente regula quanto a gente quer tracionar. Então, na Flá, a gente fez uma boa tração, mas a gente deixou ele dar uma acomodadinha que a gente queria sentir como ia ficar. E agora eu tô até olhando ela aqui, já tô vendo que dá pra puxar até um pouco mais. Acho que no próximo a gente vai até fazer mais um tanto. Porque Eu comporta amo. nesse formato de olho da Flá, né? Dá pra gente dar mais um
pouquinho lá. E ele vai virando colágeno, então não é um fio que dura para sempre, como fio de ouro, fio russo, não. Ele é um fio que vai estimulando o colágeno, que é muito bem-vindo, porque poupança de colágeno queremos, né? Sempre. Exatamente. Principalmente essa questão minha da área dos olhos também, que eu já tenho esse cuidado, justamente pela minha família já ter essa tendência à flacidez. Eu tenho primas que com 30 anos já tiveram que fazer cirurgia de pálpebra, por exemplo, porque 30 anos a gente diz é muito nova, né? Porque realmente, assim, atrapalhava na visão. Isso. Então, não só essa questão estética, porque chegou a atrapalhar e ter essa dificuldade na hora de enxergar, e enfim. Então, eu já tenho que ter essa prevenção, todo esse cuidado, principalmente nessa região dos olhos, e também foi uma opção que a doutora teve para já estimular o colágeno e, enfim, a gente já ter essa prevenção, né? Exatamente. E é muito isso, gente. Flacidez de pálpebra é genético. Essa história, quando o paciente já chega me contando, olha, alguém da minha família teve que operar super cedo. A gente pega ali na pele e vê que tem uma flacidez. Quanto antes começa, mais natural vai ficando e mais a gente consegue prorrogar a necessidade de cirurgia, né? E nesse olho da Flá, a gente não quer que apague nunca, não pode cair. Porque já ele vem ali super... Tá aqui firme e forte. Só precisando mesmo. fazer a sobrancelha mesmo. Pós-quarentena dá um jeito aí, né? Como é muito louca essa questão da alimentação, né? Do nosso organismo que a doutora estava falando. Eu, esses dias, me alimentei super mal. Acabei comendo mais besteira do que deveria, enfim. E mesmo com todo... né, gente? Exatamente. Mesmo com todos os meus cuidados de pele, olha aqui, ó, a nossa alimentação, ó. A minha pele já começou, doutora. Depois eu ia até te mostrar. Então. Ó. Minha pele. Mas é que o meu também tem essa questão de alimentação, né? É tudo um combo, é todo um processo completo que a gente tem que fazer. Porque às vezes não adianta a gente fazer o melhor laser, a melhor, enfim, o melhor procedimento, sendo que a gente também não tá cuidando internamente, né? É isso mesmo, é super isso. Eu não sou muito chocolatra, mas foi meu aniversário esses dias. Aliás, ó, Flávia que me deu essa flor maravilhosa. Muito obrigada, linda demais. E aí, isso, né? Quarentena, a gente não tava conseguindo se encontrar, então eu recebi muita flor e muito chocolate. Gente, olha, anos que eu não tinha, tô vendo uma marquica aqui, mas eu que sou, tipo, alucinada com cuidados, mas eu comi tanto chocolate que veio uma bendita. Então faz parte, acho que faz parte do viver, né? Primeira coisa que eu sinto é na minha testa. Primeiro lugar, mais rápido, né? Nossa, que loucura, que loucura. E às vezes também essa questão de estar acordando um pouco mais tarde, demorar para lavar o rosto e não passar o produto de manhã e à noite regradinho, igual eu sempre faço. Exato. Enfim, quarentena tá sendo um caso à parte na nossa vida também, né? Isso. Mas tem jeito. Então, agora que já soube aqui, que a gente já fez nossa consulta online. Eu já até ia te falar dessas bolinhas. Já vou aproveitar e te mandar, então. Então, eu já até ajeito seus creminhos e te mando receita dos produtinhos mais poderosos, então, para acne agora, para controlar mesmo com... E uma coisa muito legal em relação à alimentação é probiótico. A gente falou que a gente não é muito boa de cápsula, mas acho que nessa época vale a pena. Já que a gente sabe que vai pisar na bola e comer um pouquinho errado, a gente pelo menos ter um bom probiótico para regular o intestino ajuda a parte alimentar não refletir tanto na pele. Então, com certeza, com certeza. Probiótico para mim é super importante. Eu sinto que faz toda a diferença. Né? Até no humor, gente. É muito louco, né? Eu acho que é muito... É o que dizem, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso aí. Concordo super, plenamente. Ai, gente, eu falo que desde criança meu sonho é ser médico. Eu adoro esses assuntos, eu fico me aprofundando. Só que eu, na primeira semana de faculdade de medicina, eu já ia desmaiar, não posso ver um sanguinho. Entendeu? Doutora, outro dia. Dessa, gente, ela aguenta dor em tudo, mas ela fala: não me deixa ver, não põe espelho aqui, eu não posso ver. Se filmar, filma sem eu ver aqui. Outro dia, a gente tem vários conteúdos ainda que a gente vai postar pra vocês, né? Sim. E quando eu fiz os fios de PDO, depois eu tinha os vídeos no meu celular. E aí eu comecei a assistir alguns e eu falava, não quero mais ver. Aí eu desligava. Isso que era eu mesma ali no vídeo, eu sabia da dor que eu tava sentindo na hora, não foi nada extraordinário. E mesmo assim, exatamente. Dá a função de olhar, né? Não, mas ainda bem, né, gente, que a Flá não foi pra medicina, que senão a gente ia perder uma super atriz e influencer e muitas dicas. Então, tá ótimo, continua aí.
Mas a gente vai postar para vocês, a gente foi guardando o conteúdo, porque é isso, a gente faz tudo de uma vez só, aos pouquinhos a gente vai soltando. Porque E minha vida é muito doida, né? Eu não consigo ter esses períodos. Não. É assim, doutora, eu ligo. Doutora, eu tenho agora 3 dias, eu tenho uma semana. E pronto. E vamos dar um jeito. Mas a gente super entende, a gente atende muita gente que tem essa questão de trabalhar com a imagem, né? E que a gente precisa ali ter aquele encaixe para tipo, tem que fazer tudo naquele momento e tem que descamar, ficar o rosto, tudo que tiver que acontecer, né? Exatamente. Mas tá caminhando aqui pro final. Então, eu guardei para contar para vocês, porque todo final de live chove de gente perguntando pra gente de consulta, né? Então, a gente ainda não está aberto por uma questão de posicionamento mesmo. Médicos podem trabalhar, a nossa clínica poderia estar funcionando, mas a gente entendeu que ficar fechado por um pouco mais de tempo ajuda a comunidade como um todo a não espalharmos tanto vírus, né? Então, poderia ser eu e mais uma paciente indo pro consultório, mas já seriam 2 pessoas a mais circulando. Então, por isso que a gente ainda tá fechadinho, mas em breve vamos reabrir, mas a gente está fazendo consulta online. Então, quem precisar é só chamar no direct, aqui no Instagram mesmo, ou no WhatsApp da clínica, que as meninas explicam tudo de consultinha online para vocês. Mas a gente está bem na esperança de talvez junho a gente já retomar aos pouquinhos aí. Não sei se tem mais alguma dúvida aí importante que a gente não tenha respondido, mas eu queria agradecer imensamente, Flá, de ter aceito o nosso convite. E vou ver se eu já subo então alguns conteúdos da Fly em breve. A gente já sobe como TBTs aí para vocês verem os procedimentos. Post com essa parte da rotina de skincare vai sair para vocês. A nossa live também a gente vai deixar gravada, vai subir via IGTV. O que mais, Flá? Fala aí alguma dúvida importante? Acho que a gente pode depois separar. A minha questão da acne também, eu não contei muito aqui nessa live, mas tem vídeo para vocês no meu IGTV também. Acho que depois seria um assunto muito legal da gente voltar agora que eu sei que dá para deixar a foto aqui. De repente a gente pode conversar e outro dia a gente conversar sobre outros assuntos e outras pautas. Mas eu achei que ficou muito legal a nossa live. Foi bem esclarecedora, até para mim, com várias dúvidas. E muito obrigada, doutora. Obrigada mesmo por todo o carinho de sempre, por todo o cuidado de sempre. Linda. Eu amo ser sua paciente. E muito especial estar aqui fazendo essa live com você. Muito, muito obrigada. Agora a Flá deu vários insights. Eu já sabia usar, mas não pensei que eu podia ter posto vídeo da gente fazendo, não podia ter posto pele de antes eu nem sabia que era possível essa opção. A pessoa trabalha com isso e não sabe, que louca. Mas é porque live a gente não faz tanta live assim, né? Então, enfim, eu acabei não assistindo muitas lives, não tô acompanhando muito o que o pessoal tá postando, mas bom saber, adorei. Então no próximo a gente vai preparar com isso tudo, gente. Fechadíssimo. Amei, muito obrigada. Amei, obrigada, doutora. Em breve, se tudo passa, a gente já encontra de novo para fazer mais coisinhas. Mas seus produtos, sua receita vai chegar aí. Pode esperar. Fechado. Adorei. Adorei. Beijo, Um beijo, muito gente. obrigada. Obrigada.